Então aqui eu fiz uma pequena programação, agora eu vou começar falando sobre dinheiro, um conceito de entendimento de dinheiro, né, explicar algumas características do Bitcoin, para quem não conhece, tem parte algumas características técnicas, embora o tema seja mais focado na regulamentação. Também o blockchain, que é a tecnologia que sustenta o Bitcoin, foi criada junto com o Bitcoin, hoje se vê que tem muito mais aplicações do que apenas uma moeda, tem como usar outras indústrias, né, aplicadas ao blockchain. A ICO, aí, como sendo a famosa crowdfunding, né, a vaquinha, é um panorama mundial do Bitcoin, né, outros países já se posicionaram sobre o assunto também. E aí, entrar aqui na discussão que mais toca para a gente, que é como que o governo brasileiro está enxergando as criptomoedas por aqui, né? Então, tem a evolução da Receita Federal, do Banco Central, da CVM e também um projeto de lei que está na Câmara. Então, aqui, começar aqui falando o que é dinheiro, né? Então, o dinheiro ele tem algumas características, assim, falando dinheiro, não moeda. Né? O dinheiro ele precisa ser fungível, né? Que uma unidade tem que ser igual à outra, né? Tem que ter o mesmo valor, tem que ser durável, né? Ele tem que ser portável, né? Para ser de fácil transporte, ele tem que ser uniforme, ele tem que ter uma quantidade em circulação limitada. Por exemplo, o sal já foi usado como dinheiro, mas o sal é ilimitado, então não serviu para ser dinheiro. E outros exemplos também, como conchas, como moedas feitas a partir do metal. Né? Inclusive, a primeira inflação diminuiu o teor de cobre na moeda de metal com latão. Né? Então, ele tem que ser aceitável, né? Então, é um dinheiro, um produto de aceitação universal, né? Ele tem que ser divisível, né? Para possibilitar que sejam feitas as trocas. Então aqui tem um gráfico com a perspectiva de onde o Bitcoin está em relação às outras moedas. Né? Então, aqui é um pouco do ano passado, o Bitcoin estava com 40 bilhões. Mas hoje, aqui o Bill Gates tem 86, a fortuna dele, todas as criptomoedas 100, hoje só o Bitcoin deve estar com mais ou menos 100 bilhões, as criptomoedas com uns 300, 400 bilhões. Então, menor que a Amazon, menor que a Apple, menor que todos os dólares em circulação, com 1,5 trilhões, muito menor que o market cap do ouro, né? 8,2 trilhões, todo o dinheiro físico em circulação, né? As ações e todo o dinheiro representado no mundo, né? 83,6 trilhões. Então, o Bitcoin ainda é um cisquinho, né? Perto do sistema financeiro. Ele vem aí para ser uma alternativa, né? O sistema financeiro tradicional foi criado pelo Satoshi Nakamoto, né? Ninguém sabe quem é essa pessoa. Foi criado logo após a crise financeira de 2008 do subprime nos Estados Unidos. Então, aqui tem então a representação de dinheiro como a gente conhece hoje, o dólar, né? Não tem até um meme aqui que não tenho certeza se o valor do Bitcoin está subindo ou se o valor da moeda tradicional está caindo, né? Porque a inflação corrói o poder de compra. Então, quando o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano responsável por emitir dólares, foi criado em 1913, um dólar tinha um poder de compra de $1. Comparado ao poder de compra dele depois de 100 anos, hoje ele tem um poder de compra de apenas 5 centavos. Isso foi por conta da inflação. E outras moedas nem se falam, por exemplo, o real. O real é lascado em títulos do Tesouro Americano. Então, ele sobe mais ainda do que a inflação nos Estados Unidos. Eles praticamente exportam a inflação, né, com o dólar. E aqui o que acontece? A base monetária não é limitada, né? Então, também aqui, de 85, os últimos aí 20, 30 anos, né? Pode ver que a base monetária do dólar tem aumentado exponencialmente, né? Então, o pessoal fica falando bastante que o Bitcoin é bolha, 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 e talvez seja assim a agulha, né, que estoura as outras bolhas do sistema financeiro. Aqui tem também uma representação gráfica do ouro, né? O ouro por muito tempo foi
visto como reserva de valor e utilizado inclusive pelas moedas para lastrear o seu valor no ouro, né? Então, aqui todo o ouro minerado na história da humanidade daria um cubo sólido de 21 metros cúbicos, né? Comparado aí com a Estátua da Liberdade, é só isso. Então, ele tem valor por conta da escassez, né? E o Bitcoin também. Então, aqui eu já vou entrar no Bitcoin, falar algumas características do Bitcoin. Ele é visto como ouro digital pela característica da escassez dele, né? Então, ele é limitado matematicamente no algoritmo a 21 milhões de unidades, né? Então não vão existir mais que isso. E assim, não tem Bitcoin para todo mundo, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Então o Bitcoin ele é muito fracionável, né? Então a menor unidade indivisível do Bitcoin é conhecida como Satoshi, né? Em homenagem ao seu criador. E ela é um Bitcoin dividido em 100 milhões de partes. Então, a menor casa decimal seria a oitava ali, né? E agora também está entrando em ação uma nova rede, né, para o Bitcoin, que é a Lightning Network, onde um satoshi pode ser dividido em 1000 partes. Então, possibilita aí micropagamentos, microtransações e torna ele cada vez mais granular, né, o Bitcoin e essa característica dele como moeda, né, e como dinheiro. Outra característica também é que ele é global, né? Então, aqui tem representação aqui dos nós, né? Depois mais para frente tem o número de nós. Ele é global no sentido que você pode enviar para qualquer pessoa do mundo, né? Não interessa se é para o seu vizinho, se é para outro país. E a taxa de transferência vai ser a mesma, né? A taxa de transferência ela não é feita em cima do valor, como a gente conhece no serviço do mercado financeiro tradicional. Quanto mais você envia, mais você paga, né? Então, hoje uma transferência internacional na Western Union gira em torno de 8 a 10% do valor de transferência. Então, você manda 100, vai chegar a 90, 92 do outro lado. Então, seria análogo aí a um uso de banda de franquia de internet, né, e não ao pulso de telefone, né? Quanto mais você falava, maior a ligação. Hoje você consome dados. O Bitcoin, uma transferência são apenas dados trafegando pela rede, você paga para fazer o registro dessa informação, mas a taxa não é pelo valor que está sendo enviado. O valor que está sendo enviado é apenas um número, né? Então você consegue fazer envio de bilhões de dólares com taxas com menos de $1, né? Outra característica principal é a rede dele, que é ponto a ponto, né? Também a tradução para peer-to-peer, o P2P. Então aqui a gente tem 3 modelos de rede: a rede centralizada, que tem um ponto falho porque ele tem um ponto central de ataque. Então se houver um ataque aqui nesse centro distribuidor de informações, a rede inteira fica offline e fica indisponível para a gente ter acesso à informação. A rede descentralizada trabalha com o conceito de cluster, né? Então tem algumas redes na rede, outros usuários conectados ao nó que está mais próximo, né? E o modelo do Bitcoin, que é a rede distribuída, onde cada usuário é tanto um usuário como um servidor, né? Então, para isso, você precisa ter uma cópia completa dos nós. O padrão software do Bitcoin conecta a outros 8 usuários, né? Então, cada usuário está conectado a outros 8. Dessa forma, você faz a rede, ela é muito mais rápida também do que se fosse uma rede centralizada. E aqui, se você tem uma baixa num ataque em um ponto, isso não afeta a rede, né? Toda a rede continua disponível. Outro conceito, característica importante é a questão da privacidade, né? Então, as carteiras não são identificadas por nome, nem endereço de e-mail, nem nada. Elas são hashes, né? São cifras alfanuméricas, identificadores únicos, né? Isso aqui é uma carteira de Bitcoin do jeito mais cru que pode ser. Não tem nada mais complicado do que isso, né? Uma carteira de Bitcoin é apenas isso. Você poderia imprimir isso aqui, ter sua paper wallet, né? Esse lado aqui sendo que você usa para receber a chave pública, né? O que você pode compartilhar. Então não tem perigo nenhum você disponibilizar essa informação, o máximo que acontece é alguém te mandar dinheiro. E aqui é uma senha pré-determinada desse endereço, né? As carteiras, elas são apenas interfaces para trabalhar com os pares de chave, né? Então, essa chave privada, ela fica já salva numa carteira, no aplicativo incorporado, e você configura a senha por cima toda vez que você vai transferir, o aplicativo pede sua senha para utilizar a chave privada que já está lá e assim fazer o gasto dos fundos, né? Mas, caso se você perdesse o celular e você tiver a chave privada e não estava em casa, você pode recuperar seu saldo
e dentro da carteira sem a senha a pessoa não vai conseguir utilizar o Bitcoin. E o Bitcoin é um software livre, né? O Bitcoin é tanto o nome do protocolo, né? O nome do software e o nome da moeda. Em outras aplicações tem o Ethereum, por exemplo, que é o nome da rede, o Ether, que é o nome da moeda, e tem outras moedas na rede também, então tem outros conceitos. No caso do Bitcoin é bem redundante, assim, é o nome do protocolo, da moeda e do software, né? Então, é um software de código livre, ele está disponível no GitHub para programação colaborativa, então todo mundo pode ver todas as funções que integram o software, sugerir melhoria, né? Isso traz mais transparência, segurança, porque no caso de uma falha técnica, ela está lá pública e ela pode ser corrigida mais rapidamente. E tem a questão dos BIPs também, que são Bitcoin Improvement Proposals, são propostas de melhoria. Então, se você tiver uma proposta para melhorar o software, você pode colocar ela em votação e ela pode vir a ser integrada ao software em uma futura versão. E o conceito do blockchain, né, que é o que traz a segurança para o Bitcoin. Blockchain é uma palavra, um termo que não estava no artigo acadêmico inicial do Satoshi Nakamoto, né, ele falava no máximo chain of blocks, né, que seria a cadeia de blocos. Né? Então, os blocos são um agrupamento de transações, né, em um determinado intervalo de tempo. E o chain é a ponta do encadeamento. Então, vim de trás para frente, aqui ó, tem uma transação aqui, por exemplo, de exemplo da Alice para o Bob. Então, junto com essa transação, também tem outras transações agrupadas dentro do bloco. Essas transações, cada transação tem seu identificador único. Todas essas informações são usadas para gerar o identificador único do bloco. E uma das informações usadas para gerar o identificador único do bloco é o identificador único do bloco anterior. Então, por exemplo, se você alterar essa transação, você altera o identificador do bloco, que está no bloco seguinte, que está no bloco seguinte, então você quebra toda a cadeia. Se você tentar propagar essa informação adulterada como verdadeira, você teria que fazer isso antes de qualquer outra pessoa no mundo encontrar o próximo bloco. E o poder computacional hoje do Bitcoin é maior do que todos os supercomputadores do mundo, né? Porque ele é feito coletivamente pela rede. Então, tem milhares de usuários fazendo a mineração, né, dando segurança para a rede. No caso do Bitcoin, que é o algoritmo Proof of Work. Né? Não tem detalhe técnico, mas quem tem o poder da verdade é quem colabora com o maior poder computacional. E aqui são os full nodes. Né? Então, a gente tem aqui uma redundância, né? 11.353 nós. Então, a redundância aqui, cada nó desse tem uma cópia completa do blockchain. Né? Todas as transações que ocorreram desde a criação, em 2009, até a última transação, 10 minutos atrás, do último bloco, né? Então, todos esses nós contêm uma cópia completa. Então, praticamente é impossível, né? Você pode ter sempre uma cópia completa em um lugar disponível, apenas duas pessoas elas vão poder negociar entre si, isso mesmo offline, não precisa nem de internet. Inclusive tem empresa aí que já pôs até o node Bitcoin, Blockstream em satélite, né? Então você não precisa mais nem de conexão de internet, você pode apontar o prato direto para o satélite deles e pegar o sinal. Então é bem fantástico. E aqui o blockchain depois se descobriu, né, depois da criação do Bitcoin, ele aplicava também a outros setores, né, de economia. Então, como a moeda digital pode ser aplicada para o e-commerce, né, as lojas virtuais, pagamentos globais, né, remittance, que é remessa internacional, dinheiro, o empréstimo peer-to-peer, né, microfinanciamentos, para guarda de documentos, então pode ser guarda de documentos na área da saúde, né, na área de imóveis, na área de propriedade, para a questão de voto, né, propriedade intelectual, na área de securities, para equity, para mercados privados, né, débitos, crowdfunding, né, que é até uma das, acho que depois de criptomoeda, a aplicação aí que tem primeiro se destacou aí, né, a questão de derivativos e os smart contracts, né, onde você pode pôr aí direitos digitais, né, que como o tema do encontro, wagers, né, que seriam jogos, né, considerados de azar, né, de sorte, né, o azar. Scroll, que é a questão que a gente faz com o Bit, é essa custódia temporária, né, que aguarda a liberação dos dois lados.
Então ainda tem até um filme interessante que é 19 indústrias que o blockchain vai disrupir, né? Então fica aí o convite também para assistirem depois no YouTube. E aqui outras também já iniciativas de blockchain famosas, né? A Ripple é uma outra criptomoeda que é uma empresa por trás, então ela não é descentralizada, pelo contrário, é uma criptomoeda centralizada. E por esse motivo da centralização, tem uma questão assim de controle, uma questão de segurança para empresas utilizarem sua tecnologia. Então, a gente tem diversos bancos, como o UBS, Santander, o Itaú mesmo, né? MoneyGram, e entre outros, que já utilizam, né, a tecnologia da Ripple nos seus sistemas. Então, isso é uma criptomoeda. Né? O Core também, o projeto dessa M3 é um consórcio entre diversos bancos. É uma outra aplicação aí de blockchain, né, que não utiliza Bitcoin, mas utiliza a tecnologia do Bitcoin, né, para trazer transparência e segurança também nas operações bancárias do sistema financeiro tradicional. A Hyperledger, que é um projeto da Linux Foundation, também tem diversos bancos, empresas estudando e dando suporte para essa implementação, né, para essa tecnologia. Também outro exemplo de blockchain, né, já com uso prático no mercado financeiro. E outras criptomoedas, né, como dá para ver aqui nesse site, o CoinMarketCap é praticamente a Bíblia das criptomoedas, tem listadas 1.523 criptomoedas diferentes. Né? Então, todas essas criptomoedas são open source, são derivadas do código do Bitcoin e dificilmente vão ser eliminadas. Né? Então, com certeza é uma tecnologia que veio para ficar. O Initial Paper Offer, uma empresa que abre seu capital na bolsa, vai oferta inicial de papéis. Então, foi criado o mesmo conceito para criptomoedas, né? E aqui é um gráfico de empresas ligadas ao blockchain, né, que utilizam tecnologia de blockchain. E antes elas eram, por exemplo, em julho de 2016, elas eram financiadas, a criação dessas empresas, via investidores anjos, né, o Venture Capital, que seria um fundo de investimento privados. Né? E aí a gente vê que a partir de agosto de 2016 já tem algum montante sendo arrecadado via ICO, né? E aqui no ano passado, a partir de 2017, a gente já ultrapassou, né, o montante arrecadado via ICO é praticamente o dobro do arrecadado via investimento anjo Venture Capital. Né? Então, aqui a gente tem um gráfico com os ICOs que mais arrecadaram dinheiro. Né? Então, esse ELS, que é um sistema operacional para o time, é um token de time arrecadou mais de 300 milhões de dólares. O Tesos também arrecadou mais de 200 milhões de dólares. O Core, DAO é um conceito interessante, que é uma sigla para Decentralized Autonomous Organization, né? Uma organização autônoma descentralizada. Com todas as a empresa não tem um líder ou um presidente responsável por tomar decisões, e isso é feito coletivamente, direto no protocolo da moeda, no smart contract, né, pelas regras já pré-definidas. Entre outros exemplos, aí, né, tem diversos ICOs. E aqui, chegando no tema, então, de regulação, né, daí um panorama aí sobre o que está sendo discutido, o que a gente tem de material hoje aqui no Brasil, né, sobre regulação. Aqui tem alguns fatos interessantes do ano passado, né? Primeiro, para ilustrar, então, o Japão foi o primeiro país a regulamentar as criptomoedas, né? Então, em 1º de abril de 2017, ele reconheceu o Bitcoin como uma moeda, né? Então, isso abriu caminho aí para que empresas possam operar com segurança jurídica e legal no país, né? Então, já concedeu 11 licenças para exchanges operarem no país. E isso se deu esse avanço no caso do Japão, que era Mt. Gox. Então, ela faliu, se não me engano, no final de 2013, né, e ela
lesou muitos cidadãos, a maioria japonesa, que ela tinha sede lá, abriu um pedido de falência na Corte de Tóquio. Então, desde 2013, eles precisaram aprender e estudar o Bitcoin para ter uma solução, né, para esse caso. Foi uma falência de 600 milhões de dólares. Né? Então, é um valor significativo que a justiça quis cobrar uma explicação e ter um entendimento técnico sobre o assunto. Aqui tem um episódio engraçado a Yellen, que é a primeira presidente, né, do Federal Reserve americano, estava em uma entrevista, né, e o cara levantou uma plaquinha, né, Buy Bitcoin, isso apareceu ao vivo no mundo inteiro, né, então depois ele ainda publicou, né, o anúncio para receber doações. Ele recebeu mais de 15 mil dólares, né, da comunidade por ter feito isso, né, então também no momento ali que o Federal Reserve, que deveria ser totalmente o oposto, né, ele conseguiu imprimir ali a imagem, né, da folha com o Buy Bitcoin. Aqui a gente tem no final do ano também o presidente do Banco Central, o Ilan Goldman, ele alerta, né, para o risco de que o Bitcoin seria uma bolha e uma pirâmide financeira, né? Então ele enxerga dessa forma. Então tem diversas opiniões diferentes, né? E no mesmo mês, né, uma opinião totalmente contrária, que é a abertura dos contratos futuros nas bolsas de Chicago, né? Então a CME, que é a maior bolsa de mercadorias do mundo, né, Chicago Mercantile Exchange, e a CBOE, e a Nasdaq, ela está estudando também a abertura dos contratos futuros, né, mas ainda não iniciou. No caso, por enquanto, a CBOE e a CME, que ambas são bolsas de Chicago. E agora, já em 2018, também a chefe do FMI, ela também fala que uma regulamentação internacional das criptomoedas seria inevitável, né? Então ela fala que há 10 anos após a crise financeira nós regulamentamos as organizações, mas agora nós definitivamente precisamos avançar para a regulamentação das operações de criptomoedas. Então, e também já tem um estudo do próprio FMI emitir uma moeda digital deles, né? E aqui um mapa, então, de como que o Bitcoin é reconhecido ao redor do mundo, né? Aqui os países pintados em verde, onde o Bitcoin é permitido, né? O amarelo que tem algum sinal, né, de aviso ou de cautela, né? E o vermelho aqui, por enquanto, tem só a China, que declarou baniu, né, as operações de troca, né, de Bitcoin por Yuan, né, nas exchanges. Então, as exchanges foram obrigadas a encerrar as operações, né? A Bolívia e a Venezuela também, o Equador, né? A Venezuela também era contra, agora ela está negociando a sua própria moeda, né? O Petro, que está fazendo o ICO essa semana. E aqui, então, chegando então aqui no panorama brasileiro. Então, o primeiro relato, né, do governo brasileiro em relação ao primeiro posicionamento foi via Receita Federal, né? Então, a Receita Federal do Brasil soltou no manual de preenchimento do imposto de renda lá atrás, já em 2013, né, 2014, na verdade 2014, mas o ano base de 2013 do imposto de renda. Então, ela soltou como que deveria ser declarado o Bitcoin no imposto de renda de pessoa física, né? Então, aqui tem um perguntão, né, manual da declaração, e ele fala assim: as moedas virtuais devem ser declaradas? Ele diz que sim, né? Embora não sejam consideradas moedas pelo Banco Central, né, devem ser declaradas na ficha bens e direitos como outros bens. Então, é recomendado fazer o ganho de capital. Então, só que ela tem que estar acompanhada da documentação hábil e idônea, né, para considerar as questões de cotação, né, quando foi adquirida, por quanto. Ele liga também com a pergunta 607. A pergunta 607 é da tributação. Então, os ganhos obtidos com a eliminação de moedas virtuais são tributados? Então, como ele encaixa no ganho de capital como um bem, tem isenção de até R$35 mil, né, por mês.
e o que excede esse montante tem uma alíquota de 15%. Né? Então, e tem que ser feito até o último dia útil do mês seguinte. E essa tabela é regressiva, na verdade é 15% para ganhos que não ultrapassam 5 milhões de reais. Né? Se forem ganhos até 10 milhões, 17,5%, ganhos até 30 milhões, 20%, até a tabela máximo de 22,5%, que são ganhos que ultrapassam 30 milhões. Então, a alienação seria a diferença, o lucro entre o preço de quando você comprou até quando você vendeu. Então, recomendação no trade você comprar mais baixo e vender mais caro, né? Não ao contrário. E aqui o Banco Central do Brasil ele fez um comunicado também já faz um tempo, a primeira posição dele foi em 19 de fevereiro de 2014, onde ele esclarece sobre os riscos decorrentes da aquisição das moedas virtuais ou moedas criptografadas da realização de transação com elas. Então ele alerta para os riscos, diz que é depois que a gente vai interesse, só procurar aí pelo número, 25.306, comunicado, e ele alerta pelos riscos no sentido de não ter uma garantia, um lastro de valor de recompra, se é apenas o mercado que define o preço, e para você também tratar como investimento de risco e não colocar todo o seu capital, colocar apenas uma parte do capital que você quer investir, que você possa lidar com os prejuízos, assim, o lucro é relativo ao risco, então não se deixe enganar pelas ofertas assim muito tentadoras de 1% ao mês e dinheiro fácil, porque não existe, tem milhares de golpes de pirâmide financeira utilizando principalmente Bitcoin. Por conta dessa moeda peer-to-peer, ela não tem estorno, uma vez enviada, não tem um órgão regulador central, é a própria rede que faz isso, então não tem para quem chorar. Se você mandar, a única chance de você receber de volta é se a pessoa te mandar de volta. E no caso de um golpista, ele não vai te mandar de volta. Então, não existe dinheiro fácil, tem que desconfiar aí de ofertas tentadoras. E aí o Banco Central voltou a tocar no tema, agora no final do ano passado, com mais um comunicado 31.379, onde ele novamente repete a sua posição, alertando para os riscos, mas é só um comunicado, não é nenhum tipo de legislação nem nada do assunto. Ele só reiterou a posição dele mesmo, quando ele fala aqui que não é emitida nem garantida por qualquer autarquia, não tem garantia de conversão, e o valor decorre apenas da confiança entre usuários. E dessa vez ele soltou também um FAQ, umas perguntas frequentes. Então ele dá a definição dele do que ele acha que são moedas virtuais. Para ele, moeda virtual é uma representação digital de um valor e que não é emitida por Banco Central ou outra autoridade monetária. O valor decorre da confiança depositada nas regras de funcionamento e na cadeia de participantes. E ele ainda põe explícito aqui: o Banco Central do Brasil regula as moedas virtuais? Ele diz que não, que elas não são emitidas, garantidas ou reguladas por Banco Central. Então, ele deixa bem clara a posição dele. E não se confunde com moeda eletrônica prevista na legislação. Então, hoje a legislação trata de moeda eletrônica, mas por exemplo, quando você tem um valor em reais e ele está dentro do seu aplicativo, dentro do seu cartão de plástico, mas o valor é em reais. Não tem uma conversão, uma taxa equivalente nem nada. São reais, R$1 aí pode ser enxergado como moeda eletrônica. Na verdade, hoje a maior parte do dinheiro é eletrônico, o dinheiro em papel praticamente está saindo de circulação. Então aqui tem 7 perguntas. O Banco Central autoriza o funcionamento de empresas, no caso as exchanges, que fazem essa guarda, senha. Então ele fala que não, que as empresas não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas, que não há legislação ou regulamentação específica sobre o tema no Brasil. Então diz que o cidadão que resolveu utilizar os serviços dessas empresas deve estar ciente dos riscos. Então ele também não dá essa garantia. É possível realizar compras de bens ou serviços usando a moeda virtual? Depende das partes, Então, no caso, você pode aceitar
criptomoeda, mas você não pode deixar de aceitar o real. O real é uma moeda de curso forçado imposta pela legislação, então está na Constituição que todo bem, produto ou serviço ofertado dentro do território nacional obrigatoriamente tem que ser negociado por reais. Então você poderia oferecer como opção, não um meio de pagamento exclusivo. E aqui, qual o risco para o cidadão se as moedas virtuais forem utilizadas para atividades ilícitas? Então ele fala que pode estar sujeito à investigação por autoridades públicas, assim como se dá com o dinheiro tradicional, né? É só um meio, não é atividade nenhuma. O crime é crime, não interessa qual o dinheiro que é utilizado, né, para realizar a ação criminosa. Então, elas podem ser utilizadas como investimento. Então, fala aqui que está sujeito ao risco de perda de todo o capital investido, né, no caso que o valor viesse para zero. Então, como não tem uma garantia governamental, né, nem da legislação, né, apenas entre os usuários. E é permitido realizar transferência internacional, né, que seria a chamada remessa internacional, né, que é aí a preferência de todo mundo, né, então diz que não. A transferência internacional deve ser feita por instituições autorizadas pelo Banco Central, operando no mercado de câmbio, né, que você tem que fazer o fechamento cambial. Então, assim, você pode utilizar aqui para comprar e lá para vender, mas você não pode fazer a remessa internacional. É meio difícil de fiscalizar essa atividade. E a posição da CVM. Então, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, ela deu uma nota, né, também nenhuma legislação nem nada, no final do ano passado também, a respeito de ICO. Então, ele enxerga o ICO como um valor imobiliário, né, então ele enxerga dessa forma por conta do ICO ser um token e ele representar uma participação na empresa. Então a gente tem dois conceitos de token, na verdade. Tem o token share e o token utility. Token share, no caso da representatividade na empresa, seja por voto, seja direito ao lucro, né, aos dividendos da empresa, e é enxergado como valor imobiliário. Agora, o token utility seria aquele token que seria uma pré-venda de um serviço que você vai tomar no futuro. É uma plataforma que está em desenvolvimento, precisa arrecadar fundos para terminar o desenvolvimento e faz a pré-venda da ficha, né, que ela vai servir para tomar o serviço dela no futuro. Então, esse seria um token utility, ele não é enxergado como valor imobiliário por não dar direito à participação nos votos, né, seria apenas uma pré-venda de uma ficha. E a CVM também tem um FAQ, né, onde ele define aí como que ele enxerga o Initial Coin Offering, né, e eles estão tentando assemelhar a questão com uma lei parecida que já tem, que é do Equity Crowdfunding, né? Que é uma lei do ano passado mesmo, e tem algumas limitações. Então, no próximo slide eu já vou falar. E a última posição dela foi um ofício circular, aí sim, né, algo mais sério, e ela deixa claro que a aquisição direta de bitcoins ou de criptomoedas por fundo de investimentos regulados não é permitida, né? Então, ela proíbe aí fundos de investimento, pessoas jurídicas de investirem, né, em criptomoedas, acho que muito com medo da especulação financeira, né? Então, você pode fazer isso via pessoa física, mas não via pessoa jurídica, via fundo de investimento. Então, a instrução da CVM que trata do Equity Crowdfunding é a 588, né? Ela dispõe sobre a oferta pública e distribuição de valores imobiliários. Então, seria aplicável aí ao token share, do jeito que eu acabei de explicar. Então, ele tem algumas limitações. Ele tem essa limitação de captação de até 5 milhões de reais por mês, por startup por ano. Então, cada startup pode arrecadar isso, assim, é uma limitação. Se vê empresas arrecadando mais de 300 milhões de reais, né, ao mesmo tempo, só que para uma startup, para o cenário nacional, ao mesmo tempo você tem aceleradoras aí que premiam as empresas com 150 mil, 200 mil reais de capital, né, para investimento, e perto desse montante de 5 milhões é um valor bem adequado, né, bem legal para começar a sua empresa. Então, assim, não dá para fazer um lançamento global,
mais adequado ao cenário nacional seria ok. E também ele dá aí uma diferença em prazo entre 120 dias. Né? Então, você pode captar 5 milhões por ano por startup, mas cada captação tem que ter um intervalo de 120 dias, né, entre as ofertas. E ele limita também quanto cada pessoa pode investir. Né? Então, o investidor, pessoa física, ele pode entrar até R$10 mil, né, no caso de um investimento em um ICO, né, compra de tokens, a não ser que ele tenha capacidade, renda anual bruta, acima de R$100 mil. Nesse caso, ele pode entrar com até 10% do capital dele. Né? Então, que seria considerado um investidor qualificado. Né? Então, a CVM tem preocupação assim, com a velhinha que guarda sua aposentadoria a vida inteira, colocar o dinheiro dela numa promessa de 100% de retorno e não ter mais o dinheiro. Né? Então, faz esse papel aí de regulador. E tem algumas outras instruções também. No caso, a 461, né, que foi comentada, ela disciplina então a regulação aí de bolsas, né, de mercadorias, de futuros, mercado de balcão organizado, né, que seriam plataformas onde tokens poderiam vir a ser negociados, né, no caso, exchanges, né, como a gente chama, o termo mais comum, né. Então, ele fala aqui que mercados regulamentados de valores imobiliários compreendem bolsa, balcão, mercado de balcão não organizados. Então, ele define aqui o que ele considera um mercado organizado. Um mercado organizado ele é um mercado que tem uma existência de sistema, um ambiente para registro das operações. Então, no caso do site, a gente faz isso. Né? Ele tem regras, né? Então, o exchange também é adequado a isso. A possibilidade de atuação direta no mercado sem intervenção de intermediário. Então, você não precisa de um broker, né? um corretor para você operar no exchange, você entra no site, opera direto. A possibilidade de diferimento da divulgação de informações sobre operações realizadas, então ter o histórico, né, de operações para você poder ter aquele log do que foi negociado. O volume, né, disponível publicamente, então também todas as exchanges se adequam. E o público investidor visado pelo mercado. Então, assim, do jeito que ele enxerga hoje, ele enxergaria aí uma exchange, uma corretora de bitcoins como um mercado organizado e também estaria sujeito aí a essa regulação. E a 400, né, a instrução número 400, que já é mais antiga, de 2003, né, em que ela regula as ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários. Então, no mercado primário ou secundário. No caso, diz que você não poderia fazer a negociação aqui. Então, isso seria um impedimento. Você poderia fazer a pré-venda, mas você não pode oferecer um mercado secundário. Mesmo que seja impossível de você impedir que esse mercado venha acontecer entre os próprios usuários e detentores dos tokens, né, a CVM entende que você não poderia vir oferecer esse token, né, ofertar ele no mercado secundário. E a Câmara, né, em 2015, o deputado Áureo, né, ele fez esse projeto de lei 2303. Né, hoje ele está aguardando a instalação de comissão temporária. Né, e ele dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais em programas de viagem aérea, ou seja, ele dá uma confundida aqui, né, sobre na definição de arranjo de pagamento sobre a supervisão do Banco Central. Então, a lei 12.865, ela já trata então dos programas de viagem aéreas como moedas virtuais. Só que eles não se atentam ao ponto de que elas têm um emissor central, né? Uma milha da TAM, só a TAM pode emitir. Né? No caso de criptomoedas, a emissão é feita coletivamente, descentralizada. Então, ele não deveria ser tratado pela mesma lei. Esse projeto está indo por um caminho estranho. Né? O relator ele deu uma posição contrária. Então, tem algumas citações aqui. Temos uma invasão ao sistema monetário que ainda que tem limitado montante neste momento tem crescido em velocidade surpreendente. Nos compete apenas evitar que tais moedas sejam ofertadas à população, causando sérios problemas na defesa da economia popular e dos consumidores. Naquilo que diz respeito às moedas virtuais, digitais ou criptomoedas, decidimos nos posicionar
pela proibição da emissão em território nacional, bem como vedar sua comercialização, intermediação e mesmo aceitação como meio de pagamento para liquidações de obrigações do país. E para tal fim, optamos por inserir no Código Penal específico para a prática descrita no parágrafo anterior. Então, os riscos associados que eles consideram seria a invasão no sistema monetário, não se sabe quem que é o emissor da criptomoeda, se trata de uma bolha devido ao processo especulativo, pode ser usada para iniciar esquema de pirâmides, né, e apresenta elevado risco ao consumidor. E no que depender dessa comissão, né, será considerado ilegal. Então, isso é uma péssima notícia, né? Assim, a comunidade, a próxima reunião deliberativa ordinária é dia 28, agora às 14h30. Dá para acompanhar o andamento do processo no site da Câmara. E tem um movimento já da comunidade, né, lutando pela não criminalização, né? Então, o Blockchain Hub Brasil, ele é uma iniciativa lá da WeWork, da Faria Lima. Eles criaram esse formulário na Change.org, se atingir 15 mil, acho que já está com quase 14 mil assinaturas. Né? Então, para pressionar essa última posição, até o início do projeto, estava sendo discutido muito positivamente, segundo exemplos da Suíça, do Japão, né, do Canadá, da Austrália, mas no o último relator ele deu uma posição bem contrária, que é bem desfavorável. Né? E aqui deixo também a opinião aí do Andrés Antonopoulos, que é um dos maiores gurus do Bitcoin, né? Ele diz aqui, a questão não é se o Bitcoin deve ser regulado, mas se ele pode ser, porque a realidade é enorme que o resto da nostalgia, né? Então, você pode até tentar regular, mas pela tecnologia, a natureza dela peer-to-peer, você não vai ter meios de reforçar esse controle, né? Você não tem como pôr um fiscal dentro de cada sala, dentro de cada quarto, apartamento, estabelecimento, para monitorar uma transação peer-to-peer, né, que é feita entre duas partes, sem intermediário, diretamente. Né? Então, o que eles podem fazer é tentar nos pontos de entrada e de saída, né? Como a conversão, a caso de exchange, né? nesses casos. Agora, o Bitcoin deve ser proibido de ser negociado, de ser enviado, recebido. Isso é tecnologicamente impossível. Eu deixo aqui o e-mail, então, muito obrigado. Eu ficar disponível um tempo para perguntas. Se alguém quiser também que faça o envio dos slides, só solicitar no e-mail, domenico@econobit.com.br. E a Maria Cecília, né, organizadora também do Digital Rights, dá uma palavra. E também, assim, como que o projeto de lei tramita na Câmara, né? Quais seriam os próximos passos desse projeto, assim, até uma promulgação, né, de uma possível lei? Boa noite a todos. Meu nome é Maria Cecília. Eu cheguei ultra mega atrasada porque eu trabalho no Itaim. Peguei um trânsito terrível para chegar até aqui. Obrigada, Domênico, pela sua exposição. Pena que eu não consegui acompanhar ela inteira, mas depois eu vou dar uma olhada no vídeo. Obrigada também, Múcia, todo o pessoal da Econobit, por ter montado essa palestra e estar tentando justamente desmistificar cada vez mais a questão de criptomoedas, porque eu acho que se tornou uma coisa tão popular, né? É uma coisa que todo mundo fala, todo mundo aborda, mas que acaba ainda em pontos técnicos e legais ao mesmo tempo, gerando um pouco de dúvidas. Sobre a sua pergunta da PL, está marcada ainda uma série de audiências para esse ano, audiências públicas, para debater justamente o texto do projeto de lei. E a partir dessas audiências, a gente vai conseguir sentir qual vai ser o direcionamento. Mas justamente sobre o ponto que você levantou, é um equívoco você considerar criptomoedas dentro de um contexto que também envolve milhas. Deveriam ser projetos separados, mas devido ao apelo, talvez, político, legislativo, acabou sendo unido no mesmo projeto de lei. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, geralmente, depois da apresentação, a gente abre para perguntas. A gente ainda tem, nós terminamos geralmente umas 9 horas, então a gente ainda tem meia hora para poder debater. Alguém gostaria de começar com alguma pergunta, levantar alguma questão? Você quer o microfone? Acho que eu falo um pouquinho alto, acho que conseguem ouvir. Tá bom.
Interessante você falar de uma instrução da CVM. Então quer dizer o seguinte, para a CVM eu posso usar para crowdfunding, fazer um ICO para um crowdfunding, mas ela não enxerga isso então como um valor imobiliário. O crowdfunding para ela, um dos slides você comentou isso, você passou. Depende da finalidade do token, entendeu? Tem dois conceitos. Tem o token share, que dá direito a dividendo ou participação, como voto, né, nas decisões. Esse é enxergado como valor imobiliário. Agora, a questão do token utility seria uma ficha vendida a um preço descontado numa pré-venda, né? Então, para tomar um serviço futuro, esse não é enxergado como valor imobiliário. Então, porque te dá direito a utilizar um serviço, não te dá direito a tomar decisões da empresa, nem direito ao lucro. Então, esse é o viés, né, que diferencia a utilidade dele. Ok, então, digamos assim, eu já compro o serviço ou o produto antes... Você compra, mas o serviço ainda não existe. Você não pode tomar ele naquele... Agora os ICOs estão crescendo, estão tomando mais visibilidade. A gente vê até aí o caso do Telegram, né? Fazendo o maior ICO da história. Eles já captaram 1,6 bilhões de dólares, né, em duas rodadas de pré-venda privada. Nem foi aberto ao público ainda. Né? Então já é de longe, perto dos 300 milhões que tinha captado do EOS, já é o maior ICO da história. E o Telegram tem uma base de 400 milhões de usuários. Né? Então, assim... Mas é outra perspectiva, entendeu? Hoje, assim... já virou jogo de gente grande, tem gente que já tem produto uma base gigante de usuários fazendo ICO. E tem o cara que ainda não tem a plataforma, que está desenvolvendo, que vai arrecadar os fundos para desenvolver, que seria essa questão de você comprar o serviço que você vai poder tomar no futuro. Né? A plataforma ainda não está apta de prestar o serviço, por isso que ela te dá um desconto, por você estar acreditando antes. Uma ICO, a regulamentação é sobre o quê? Sobre o real? E se eu vender o ICO em Bitcoin? O que eles vão falar? Então, no caso seria para uma empresa, uma empresa registrada, se você quiser converter esse dinheiro e entrar no capital da empresa, né? No caso, se você tiver fornecedores da sua empresa que você conseguir pagar eles em criptomoeda, você talvez não precisa fazer contabilidade disso. Agora, se você captar esse dinheiro para utilizar na empresa, com os fornecedores e sobre a legislação, provavelmente você vai querer que esse dinheiro esteja disponível, né, em moeda corrente, né, no caso. Né, em criptomoedas, ele vai saber, assim, ele regula a oferta pública também. Né, se você está ofertando para cidadãos brasileiros um valor imobiliário, né, ele vai saber, você precisa pegar uma dispensa de registro, para você não ter que fazer o registro da oferta. Né, senão o registro tem um custo, né, e inviabiliza praticamente um pequeno negócio de fazer. Mas, assim, se ficar em criptomoeda, ele vai fazer o cálculo do que foi arrecadado e convertido em reais. Ele vai também ter esse controle. Assim, se você quiser fazer dentro da lei, né, assim, lógico, se tratando de criptomoeda, na internet você tem opções de fazer isso em outros países, né, e assim, não tem fronteiras, né? Qualquer cidadão de qualquer país do mundo poderia investir, etc. Então, assim, hoje tem muitos ICOs até migrando para outros países, como a Estônia, né? O Canadá, são os mais... Suíça, né? O Crypto Valley, lá na Suíça. Então, são alternativas aí mais visadas. Mas no Brasil, eles também não querem, assim, afastar a inovação, entendeu? Eles sabem que tem talento aqui e que se eles proibirem e tentarem eles vão só afastar. Então eles estão tentando aí achar um equilíbrio e por isso que são apenas notas, né? Não é uma posição oficial ainda também. Por exemplo, uma liderança passada. Aí eu abro uma ICO, mas falando que usar o sistema monetário brasileiro. Eu abro uma ICO falando que eu uso Bitcoin. Jogar o Bitcoin e depois tem nada a ver com essa regulamentação. Eu uso o Bitcoin para... Eles não vão conseguir aplicar a lei, né? Eles podem regular, mas não vão conseguir aplicar, entendeu? O que eles fizeram com aquela instrução ali maior, aquela que o fundo não pode investir, ali foi a grande coisa para tentar amedrontar, acho que é a melhor palavra. Proibir ninguém consegue.
porque está na rede. Então eles sabem que aquilo lá é mais para assim, aí fundo grande mesmo, investidor grande, aí, ok, a gente não pode, então eu não coloco. Mas, assim, eficácia real, não tem, como ele falou. Se eu posso fazer um ICO em Bitcoin, não tem como controlar. Justamente sobre isso, em relação a um projeto de lei, toda vez, igual foi com o Marco Civil da Internet, que demorou anos, tendo audiências públicas, teve consulta aberta, etc. O que a gente vai ver em relação a esse projeto de lei vai ser a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo que no final do ano passado, não sei se todo mundo estava acompanhando, tinha um monte de gente fazendo requerimento de submissão para agendar audiência pública para esse ano nesse projeto, indicando, enfim, pessoal da CVM, outros atores, pessoal das companhias aéreas também que trabalham com sistema de milhagem. E o que a gente vê no início desse ano com essa instrução da CVM é meio que uma movimentação política, no sentido do que eu vou tornar cada vez mais difícil qualquer possibilidade das pessoas considerarem que isso não pode ser regulado. Então, para quem trabalha para fundo de investimento, que no caso não é regulado, que trabalha com criptomoedas, que inclusive sou eu, a gente acaba ficando um pouco no limbo. Como que eu vou dar um parecer para um cliente? Como que eu vou fazer uma legal opinion? Se a CVM emite uma nova instrução nesse sentido. Então, é justamente no sentido de movimentações. É igual um tabuleiro de xadrez. Todo mundo está jogando com a finalidade de, no final, acabar conseguindo fazer passar alguns artigos, alguns entendimentos que favoreçam o setor. Então, o que a gente vai ver ao longo desse ano, estou super curiosa para poder acompanhar isso, é justamente como que isso vai se desdobrar, né? O que a gente vai poder acompanhar nessas audiências, como que cada setor vai se posicionar e continuar acompanhando a CVM, né? Para poder entender justamente quais serão os próximos passos em relação a justamente esse debate de regulação. Mas acho que é como você falou, é mais uma questão só para dar uma segurança jurídica para o investidor, porque na prática mesmo é uma coisa que tecnicamente é incontrolável. Você pode até criar uma legislação até para dar uma segurança jurídica, alguma coisa, mas como ele bem disse, tecnicamente as pessoas podem fazer as transações e não ficar. É só para ter uma segurança jurídica, porque hoje como ele bem disse na palestra, se hoje uma cripto, o valor de mercado dela desaparecer, a pessoa não tem ninguém para recorrer. E a CVM falou muito bem, olha, e o Banco Central, acho que nesse sentido, falou, olha, a gente não garante nada, é por tua conta e risco. Então aí o legislador tem que fazer, mas isso aí eu concordo com você também. Vai ser uma briga bem grande em Brasília. E sempre lembrando que todas as questões voltadas para a tecnologia, elas nunca conseguem acompanhar de fato o andamento, né? Então, ao mesmo tempo que você está tendo que, enfim, dar uma opinião, fazer alguma operação, o pessoal ainda está debatendo e isso não vai sair agora. Então, provavelmente, a discussão sobre criptomoedas vai ter evoluído cada vez mais. Quando for aprovado, se for sancionado esse projeto de lei, a gente vai tentar encaixar, né? Ver o que pode ou não ser regulado, porque é uma questão justamente super complicada. E aproveitando a pergunta dos dois também, indo nesse gancho, os bancos também estão fazendo ações para encerrar contas de clientes de eventualmente exchanges e tudo mais. E do ponto de vista legal, entendo que não tem nada que vincule uma coisa a outra, ou seja, o banco não tem esse poder de fechar só porque você está operando uma criptomoeda. Tem respaldo legal para isso? Você já está trabalhando em teses para sustentar isso? Eles alegam desinteresse comercial. Exatamente. Tem algum movimento jurídico que vocês estão fazendo para proteger esses clientes, ação coletiva? Até ligado no foco da retenção do tema que vocês estão estudando, como vocês estão estudando isso aí? Tem uma iniciativa, ano passado eu trabalhei na Foxbit, tem uma iniciativa liderada pelo pessoal da Foxbit, eles entraram com uma ação coletiva contra os bancos. Acho que no Bradesco fechou conta, Banco do Brasil. Então, já tem algumas. Eles resolveram comprar briga, mas são assessorados pelo Pinho Neto, que é o maior escritório de advocacia do Brasil. Então, eles compraram essa briga realmente com os bancos, no sentido de cobrar explicações, que eles não poderiam ter feito isso, mas
A conta está lá pendurada por liminar, entendeu? E segue o jogo. Mas em específico não tem nada e também nesse projeto de lei não fala específico sobre isso. Não, assim, o projeto de lei proibindo a operação e negociação, né, elas estariam irregulares, né, as exchanges. Mas isso baseia tudo no compliance. Hoje as exchanges têm uma autorregulação, né, que todas aplicam, que seriam dois fatores, que é o Know Your Customer e o Anti-Money Laundering, né, que é, assim, é global isso, né, praticamente. Então, eu tenho uma pergunta. Eu imagino que você conheça a teoria austríaca de economia e tudo mais. Eu gostaria de saber se você tem um candidato para deputado, para presidente, que tem a ver com a privatização do dinheiro, a teoria do Hayek. Do Hayek, né? Desestatização do dinheiro. Então, eu concordo, eu sou a favor da teoria austríaca, né? Só que eu tenho uma posição assim, política de não adorar político de estimação. Eu já acho que faz umas 3, 4 eleições que eu não dei meu voto. Assim, é uma decisão minha, né? Assim, uma opinião minha. Eu tenho uma opinião mais jurídica sobre o assunto, eu sou mais do lado libertário. Assim. É que eu noto que há muito uma postura passiva perante a legislatura, né, a legislação. Estão sendo feitas leis para proibir, só que eu não vejo muita gente se organizando contra isso, porque supostamente a gente está numa democracia, então pessoas supostamente, né, da sociedade deveriam estar fazendo essas leis para o seu próprio bem. E assim, né? Geralmente eu defendo alguns pequenos. O que acontece é que o dono da impressora de dinheiro não quer ter um concorrente, né? Exatamente. O Nassim Taleb escreveu um artigo, acho que faz umas 2 semanas no Medium, que ele fala que o Bitcoin vai dar certo não. As criptomoedas vêm aí para mostrar que o maior monopólio do Estado, que é a moeda federal. Sim. Eu percebo, eu teorizo, né, filosofo, enfim, que o fluxo normal da humanidade do governo é simplesmente proibir e banir mesmo, porque senão eles vão perder o controle total da sociedade inteira. Vai ao financiamento também, né? Por conta das operações serem diretas, o imposto não vai ser mais imposto, né? Vai ser uma contribuição bancária. Então. Aí, se for nesse sentido, acho que até que a palestra sua só sobre criptomoeda, mas se você for analisar blockchain, aí até mesmo a organização do Estado pode mudar. Porque exatamente. Então vai além da moeda, né? A moeda vai muito em só, o blockchain, então é legal, mas é bem organizados no sentido de, sei lá, por meio da OAB ou outra organização societária, social, de colocar a voz no blockchain no Brasil. Essa blockchain, né? Ela tem. É isso daqui, ó. Isso. Essa blockchain. Eles têm um curso bem interessante. Tem essa iniciativa, né, hoje. A blockchain é do Brasil. Tá sendo a coleta de assinaturas, né? Inclusive, você pode votar pela mudança, faz parte do Brasil, você pode votar pela mudança, que é pelo blockchain, que já existe. Mudamos do ITS Rio, é bem bacana. Muito. Você pode elaborar um pouco a ideia do token como um substituto da cota ou de uma ação numa empresa? Você falou que pode dar direito a voto, a dividendos e tal. A ideia é que esses token shares podem existir em paralelo de uma cota tradicional ou está sincronizada? Existe algum exemplo, uma empresa, vamos dizer, tradicional que agora não tem mais ações, só tem token? De empresas tradicionais, acho que ainda não, ou do modelo antigo ou do novo. Então, tem empresas que já nascem criptos hoje, né? Então, já nascem descentralizadas, inclusive no controle, tomada de decisão. Já tem as contas feitas via tokens, né? Então, a sigla DAO, né? DAO, Decentralized Autonomous Organization. Então, uma organização autônoma descentralizada.
Tem outras empresas também que, não, que assim, dá só direito ao dividendo, né? E não ao poder de voto. Né? Então, geralmente é via Ethereum, porque o token de Ethereum, o endereço de recebimento é o mesmo para qualquer criptomoeda, para qualquer moeda token da rede. Então, todas aquelas maiores ICOs que eu mostrei, todos eles são em Ethereum. Né? Então, o Ethereum tem um padrão ERC20, né, que é facilmente integrado em exchange, e o endereço de recebimento serve para você receber outras moedas. Então, você poderia receber o dividendo não em mais cotas, aumentando o dividendo do capital, e sim uma moeda que tem liquidez, que é o Ethereum. Então, você consegue, como é blockchain, listar publicamente todas as cotas, todo o percentual de cada holder, né, cada cotista, no caso, saber quanto cada um tem, dividir o lucro e distribuir na mesma proporção. Tudo isso transparente via blockchain, entendeu? Domênico, se permite eu complementar? Então, porque eu sou desenvolvedor de Ethereum, então aí ele está falando correto. O Ethereum tem uma coisa que eu acho que é muito legal, até por isso que eu vim aqui. Não sou advogado, trabalho com TI, né? Eu troquei com a Juliana. Porque, por exemplo, tem uma coisa importante no Ethereum que eles chamam de smart contracts, são contratos inteligentes. Então a ideia é o seguinte, como por exemplo, nos serviços de advogado, vocês redigem contratos, vocês fazem esse serviço, né? Prestam isso. Acho que no futuro, até o futuro da advocacia, vocês codarem contratos inteligentes, né? Escreverem contratos inteligentes. E lá, um desses você pode redigir um contrato, aí deve ter até um modelo, digamos, um formulário padrão, que é esse que ele citou, MV20, que aí você pode regular quando compra uma cota, você cria essa moeda, né? Isso é o que eles chamam de moeda, mas no fundo é mais o token seria uma cota, e aí você pode, tanto com a Ethereum você vai lá, deposita e você ganha, e nesse contrato, como contrato normal que vocês redigem, tem garantias, entre aspas, então se acontecer algumas coisas, por exemplo, algum item lá do que está dentro do contrato valorizou, então pagar dividendos. Então, porque esse contrato, como o Domênico estava dizendo, ele tem um endereço, igual ao do Bitcoin, então esse contrato pode receber e acumular Ethers, né, que é essa moeda. E aí depois ele pode distribuir para aqueles que têm as cotas lá dentro, entendeu? Então, acho até uma coisa também interessante, até a gente está trabalhando num curso para advogados, para ensinar a como escrever contratos inteligentes, porque aí vocês podem lá, dependendo do que for, redigir isso, publicar, e o que é legal, ficou na blockchain, como o Domênico bem explicou no começo da palestra, é imutável. Então você não tem como, por exemplo, sei lá, como fazer algo, corromper ou algo do tipo, porque está escrito e está distribuído na rede. Então acho que isso aí você pode criar, por exemplo, por isso que aqueles tokens, aquelas moedas, o pessoal tem criado isso. Por exemplo, já teve empresário brasileiro, que foi para a Suíça, porque lá é permitido, montou o smart contract, montou uma empresa, distribuiu os tokens e o que ele falava que seria o lastro para distribuir os dividendos? Era imóveis que ele ia com esse dinheiro comprar aqui no Brasil. E ele fez isso, porque ele era um ex-diretor da Lopes, acho que é incorporadora. Então, por exemplo, vai surgir mais coisas desses, e pode surgir no Brasil se nossos legisladores nos ajudarem, né? Mas é dessa maneira. E acho que aí até uma coisa que é muito legal, porque a gente não precisa mais do judiciário para arbitrar alguma coisa, né? Elegemos o Fórum XPTO para... Pronto, a rede já é o fórum, já diz isso. Então acho que isso vai ser muito legal, e para a advocacia, né, para o direito em si, vai ser um salto muito grande, né, isso que isso vai trazer. Porque a rede, digamos, é que arbitra, e as partes... Aí vai ter a necessidade do advogado para ajudar a redigir esse contrato, só que agora vai ser num blockchain, não vai ser mais no papel, vamos assim. Não sei se eu ajudei a complementar a resposta do Domênico. Na verdade, eu acho que você tem outra questão aí, que é o judiciário na execução se quantificaria para houvesse uma quebra contratual pela rede de produção automatizada. Esse é o maior problema, porque os contratos são auto-executáveis. Porque você não tem uma abertura do judiciário para isso. Você recém hoje em dia está conseguindo fazer alguma coisa de trazer de inovação. Seguindo a linha do nosso amigo aqui, pensando muito libertário, eu acho que no futuro não tem, como ele falou, é auto-executável,
para muitas coisas espero que não exista ou não precise existir o judiciário. Esperamos, vamos ver, quem sabe, até lá vai saber. A grande questão que está bem no fundo na criação de toda a criptomoeda é a criptografia. Quanto que vale para você ter um segredo que ninguém pode revelar? Essa é a pergunta final. Toda a riqueza da sua vida. Você pode escrever no papel, eu posso ter na minha mão toda a riqueza do meu trabalho, da minha vida toda, e ninguém pode roubar de mim. Esse é o valor. Então o valor disso aí é infinito, do indivíduo. Só que a partir do ponto que isso aí se tornar realidade, a gente vai voltar à época das 10 tábuas, né? do Hammurabi, a época dos romanos. Porque a partir do ponto que ninguém pode executar o meu trabalho, só vão poder executar o meu corpo. Então eu vou ter que ir preso pela minha dívida. Eu não vou revelar minha senha para ninguém. Né? Então eu vou ir preso por dívida no futuro. Daqui, sei lá, 100 anos? De novo. Ano passado teve, inclusive, um agravo de instrumento que resultou num acórdão um pouco errado com relação à impossibilidade de penhorabilidade de bitcoins. É verdade que fechou o bloco, é impossível mudar. Você não tem como mandar uma ordem judicial para penhorar. Isso vai gerar uma grande dificuldade, como ela falou, na parte de execuções. Inclusive, eu vi um caso de divórcio, né, que a esposa que é a fortunante também. Aquela questão de direito ambiental, você pode fazer essa do negócio de 24 a 2 anos após ser feita e você, sei lá, pegar todo o seu patrimônio e vender para Bitcoin. É divertido. Tem um ponto interessante sobre isso. Aqui no Brasil, isso foi em 2015, foi ajuizada a primeira ação que tratava sobre Bitcoin. É uma ação que é segredo de justiça. Ainda não tem uma decisão de mérito, eu digo, não foi proferida uma sentença, mas era justamente o caso de uma pessoa que tinha X bitcoins depositados em uma grande plataforma, uma plataforma de câmbio que gerenciava, e de um dia para o outro esses bitcoins sumiram e ele não conseguia mais resgatar, não conseguia mais identificar nada em relação a isso, entrou em contato com a empresa falou que tinha sido, enfim, hackeada e que por isso não poderia fornecer novamente os bitcoins. E essa ação ainda não foi julgada, mas o ponto que eu quero justamente comentar isso é para dizer que o judiciário ainda ele não está pronto para esse tipo de ação. Quando a gente fala em questão de penhorabilidade, que já está seguindo para uma fase final, por exemplo, de execução de sentença, pensando em executar contratos, etc., a gente se esquece um pouquinho do início do processo. E justamente existe uma dificuldade muito grande em termos de educação, em termos de você dar cursos, você dar aulas, você promover debates, para que as pessoas possam entender, na verdade, o que é aquilo que chega para elas na vara, né, quando elas vão analisar aquele processo. Então, é um trabalho contínuo. A gente está pensando ao mesmo tempo em Brasília, no que está sendo discutido através do projeto de lei, mas, na verdade, se você pensar em termos práticos, dia a dia, se algo acontecer hoje, você vai ajuizar uma ação e aquilo não vai ser julgado. Não vai ser julgado até porque não existe ainda um entendimento. Eles não querem se expor no sentido de proferir uma decisão apressada e isso gera uma repercussão muito grande. Então, o que eu noto hoje é uma certa cautela do judiciário para tratar sobre esses casos. Então, a gente ainda tem que evoluir muito o debate, trazer um pouco mais de... tornar esse debate um pouco mais claro, né? Trazer um pouquinho de lucidez em relação a isso, para entender todas as perspectivas técnicas, políticas, jurídicas. Na verdade, não se trata apenas de um ponto, é uma questão multidisciplinar. Você tem que pensar de uma forma muito macro para poder analisar isso. Então, ao meu ver, ainda vai demorar um pouco para evoluir esse debate, justamente no judiciário. Alguém tem uma última pergunta para a gente finalizar? Amoedo ou Bolsonaro? Eu não sei quem que é Amoedo, mas Bolsonaro eu tô fora. É do Novo, Partido Novo. Qual a sua posição quanto a se é o Bitcoin que está subindo ou o Fiat que está
está esse ano? Os dois. Os dois. É difícil medir quanto, mas com certeza os dois. O Bitcoin até hoje ele dobrou a base de usuários a cada ano. Então tem uma adoção cada vez maior com uma quantidade limitada. Isso faz aumento do preço. Mas só se ele mantiver o seu valor, ele já vai valer cada vez mais por conta da inflação. Quando tiver a inflação do Fiat, A Light Network, são relações às transações off-chain, né? Isso. E você acredita que tem talvez um potencial de legislação em cima dessas off-chain, né? Porque como elas não estão acontecendo na blockchain original do Bitcoin, no caso, você poderia regulamentar justamente os órgãos que fazem isso. Sim, no caso de off-chain, sim. No caso de Lightning Network, não, porque é uma solução off-chain criptografada. Então, ele criptografa todas as partes da transação de modo que mesmo a pessoa que está recebendo ou está enviando não sabe do que se trata. É até mais preocupado assim, em questão de anonimidade, privacidade, do que o próprio Bitcoin. Ele evolui essa questão de ponto. Beleza, pessoal? Vamos encerrar então. Obrigado, boa noite.